Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, possa habitar o teu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que nessa hora nós propusemos, nesse momento, em qualquer lugar que você se encontre desse nosso Brasil, algumas pessoas em algumas partes do mundo, graças a Deus, a nossa proposta é elevar o nome do Senhor e promover a palavra de Deus acima de tudo. A palavra que nos reconstrói, a palavra que nos orienta, a palavra que nos transforma e vai nos transformar hoje. A palavra que eu quero deixar em primeiro lugar no teu coração, antes de qualquer coisa, eu quero que você tome posse dessa certeza que está escrita no livro de João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou repetir, são palavras do próprio Jesus Cristo. Não vos deixarei órfãos, pois voltarei para vós. E com essa certeza é que a gente faz com que a nossa lida, a nossa caminhada, ela não seja em vão. A tua luta, a tua batalha não é em vão. A minha batalha, a minha luta não é em vão de forma nenhuma, porque nós temos um Deus, nós temos um Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que derramou o seu sangue para lavar o nosso pecado e assim o fez. E assim cumpriu a sua missão e deixou para nós, para cada um de nós, uma missão também para a gente cumprir. E o que nos orienta, o que nos conduz nessa linha tortuosa em que o mundo coloca como caminho para a gente percorrer, é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente deve se apegar. É na palavra de Deus que a gente deve meditar e, sobretudo, viver. Existem pessoas que simplesmente ouvem por ouvir, escutam por escutar, mas simplesmente é uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a nossa proposta aqui é fazer com que você vivencie tudo aquilo que você ouvir e pronunciar nesse nosso encontro. Portanto, livro de João, capítulo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no livro de Hebreus, a gente voltando ao Velho Testamento, está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E paciência é uma palavra que nos persegue. Você que já tem nos acompanhado, você que já nos escuta, já nos vê, já nos enxerga de outras oportunidades, você sempre vai ver o Maurício Jorge aqui falar na chamada paciência. A paciência é uma virtude em que nela mora todas as nossas obrigações, porque é na paciência em que a gente vai desenvolver a nossa fé, é na paciência em que a gente vai colocar o nosso coração à prova da nossa fé, sim. E é bíblica, eu não falo sobre a paciência à toa não, gente. É bíblico, está aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência. A gente necessita de paciência. Paciência é algo que a gente tem que cultivar no nosso coração como um alimento diário, sim. Tudo que pedires a Deus, a partir de hoje, um apelo que eu faço a você que me ouve nesse momento. Peça paz no seu coração, é válido, sim, pode pedir. Peça saúde para a sua vida, sim, pode pedir saúde. Peça bonança, peça bem-aventurança, tudo bem, mas nunca deixe de pedir duas coisas. São duas coisas que eu faço um apelo. Eu como teu irmão, eu como filho de Deus, como você, meu querido, minha querida. Nunca deixe de pedir fé e nunca deixe de pedir paciência. Nunca deixe de pedir fé, porque sem fé nós jamais chegaremos a lugar nenhum. Sem fé nós não alcançaremos as promessas de Jesus. E sem paciência a gente não pode ter fé. Porque fé é a gente crer que Deus vai nos proporcionar aquela providência que a gente tanto clama, mas não no nosso tempo. Sobretudo no tempo de Deus. E o próprio Deus inspira o evangelista. O próprio Deus
inspira o profeta, onde ele diz: porque necessitais de paciência. Deus está dizendo assim: você necessita de paciência. Você, Maria Marluce, necessita de paciência. Você, Jefferson Santos, você, Maria Cristina, você, Maria Luísa, você, Nilda Alves, você que me acompanha, você, Raimundo Nonato, você, Gabriel Alves, você, Yara Angélica, de qualquer parte do Brasil, onde quer que você se encontre do mundo. Você, eu, Maurício Jorge, você necessita de paciência. Nós todos, meu querido amigo Jamil, Estevão, todos nós necessitamos de paciência. Está escrito na palavra de Deus: porque necessitais de paciência, vírgula, para que, depois de haveres feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É fato que Deus tem uma promessa a cada um de nós. É fato que a nossa história, ela já está escrita com a caneta de Deus. E se você é cristão, se você é filho de Deus, se você foi batizado, se não foi, ainda está em tempo de receber o batismo, se você assim se considera filho de Deus, reconhece Deus, Jesus Cristo como seu Filho unigênito, você, para alcançar a promessa que o próprio Deus e que o seu Filho Jesus confirmou, você que tem que ter paciência. Sim, é na paciência em que a gente vai colocar a nossa fé à prova. É na paciência em que a gente vai testar a nós mesmos. Deus vai testar a gente, Maurício Jorge? Não. Deus não precisa te testar, porque Ele já te conhece. Deus, Ele não precisa testar alguém que Ele já tem o conhecimento sobre o princípio e o fim de cada um de nós. A gente testa um equipamento que a gente compra, um eletrodoméstico, né? Esses dias fui testar uma prancha de cabelo que eu comprei para minha esposa. Fui na loja, comprei o objeto e o rapaz foi testar. Antes de me entregar, antes de me vender, ele foi testar para ver se estava funcionando. Caso contrário, ele não iria me entregar aquele, ele iria procurar outro, testar outro para me entregar. Mas Deus, Ele não precisa ficar testando a cada um de nós, porque Deus, Ele já nos conhece. Foi Deus que nos fez. Deus é comparado àquele artesão que constrói aquele instrumento musical e sabe que ele vai funcionar, porque ele conhece cada parte daquela obra de arte. Deus é o artista maior da nossa vida. Então Deus, Ele não tem a necessidade de nos colocar à prova. Paciência, a gente tem que ter paciência para nós mesmos nos testarmos. Sim, nós não nos conhecemos. Eu posso dizer que me conheço, eu, Maurício Jorge, sim, mas uma pequena parte. Por quê? Porque nós estamos mudando o tempo todo. O Raimundo Nonato conhece ele, conhece uma pequena parte. A Gabriela Alves também. O Júnior Vieira, a Célia Ferrari. A gente se conhece, gente, tão pouco. É preciso que a gente peça a Deus a natureza de se conhecermos, na verdade, a dádiva, a graça do autoconhecimento. Está escrito no Salmo 27, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Por quê? Porque Deus, Ele sabe, Ele nos conhece. E por mais que a gente erre, por mais que a gente cometa algo que não vá agradar a Deus, que não vá agradar aos nossos irmãos, Deus, Ele sabe, por nos conhecer, que nós não fomos feitos para pecar. Nós fomos feitos para herdar as promessas de Jesus. Nós fomos feitos para colocar na prova do mundo, para se provarmos a nós mesmos. E que com essa provação que o mundo e a vida está colocando, ela vem colocando e vai continuar colocando sobre a vida de cada um de nós, é sobre essa provação que a nossa fé tem que ser validada para nós. E como é que a gente valida a nossa fé, Maurício Jorge? Tendo paciência. É por isso, não é à toa, é por isso que no Velho Testamento o profeta diz: porque necessitais de paciência. Em outras palavras, ele diz: é porque você precisa de paciência.
para que depois de terem havido feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de Deus. Portanto, a gente só consegue alcançar a promessa que Deus já tem feita e validada para cada um de nós, depois que a gente se coloca à prova da nossa paciência. Sim. Então que peçamos a Deus. Ó Deus Pai de infinita bondade, Senhor, fomente no nosso coração o desejo de sermos mais pacientes, a capacidade pelas quais o Senhor coloca diante de nós, para nós herdarmos assim as promessas que o Teu Filho Jesus deixou. É nessa hora que a paciência nossa tem que ser cada vez mais desenvolvida, e assim nós te pedimos, Senhor, fé, e nós te pedimos paciência. Sim. É na paciência que o Senhor há de nos contemplar, que o Senhor há de colocar no nosso coração, que a gente vai fazer jus, Senhor, à força, que somada à paciência, somada à fé, o resultado é uma força transcendental. O que é força transcendental, Maurício Jorge? É uma força que transcende. E o que é transcende? É uma força que vai além da compreensão humana. O Filho de Deus, Jesus Cristo, disse que no dia em que qualquer de nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos ter uma força capaz de mover montanhas. Jesus Cristo, na ocasião, estava falando a despeito da pequena quantidade de fé que a gente carrega no nosso coração. Às vezes a gente pensa que tem fé. Eu oro todos os dias, eu vou para a igreja. Mas na primeira tribulação que o mundo coloca diante dessa pessoa, a pessoa perde a fé, a pessoa deixa de crer em Deus, a pessoa diz, Jesus me abandonou, e vai se tentar se apegar com outras coisas que não vêm de Deus. Coisas que eu prefiro não comentar aqui. Mas que essa fé, ela possa ser desenvolvida, fomentada no nosso coração, para que o nosso compromisso com Deus se torne inabalável. É assim que eu peço, é por isso que eu coloco nesse momento no coração de Jesus. Ó Deus Pai de infinita misericórdia, Senhor, sede prudente na nossa vida. Senhor, coloca sobre todos e todas que estão nesse momento aqui, na sintonia do Teu amor, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos escutando, as pessoas que estão com o coração à prova, com o coração aberto. Senhor, de coração aberto, nós te pedimos, Senhor, derrama a Tua providência sobre cada um de nós, e assim será feito, porque assim eu profetizo em nome de Jesus, que Jesus ele vai sim te contemplar com a graça e com a providência de ser mais forte, de desenvolver a capacidade de enfrentar o dia com fé e com esperança, porque a paciência que a gente tanto está clamando a Deus, Ele há de estar colocando nesse momento no teu coração. Amém. Que você nesse momento, para nos ajudar, para fazer com que essa experiência que a gente está tendo, ela seja cada vez mais e mais difundida, você tem que, o que é que você tem que fazer, Maurício Jorge? Você tem que dar o like, você tem que clicar nesse joinha que tem aí uma mãozinha, um símbolozinho que tem uma mãozinha. Você tem que fazer isso. Você tem que colocar nos comentários para que você quer pedir a Deus, o que você quer pedir a Deus, e Deus me coloca nesse momento, me inspira o meu coração. Deus quer que você diga de onde você está falando do Brasil. A gente sabe que a gente fala para muitos lugares no Brasil. Quero que você coloque aqui nos comentários de onde você fala. Quero que você diga a cidade e o estado do Brasil. Eu sei que existem pessoas aí internacionalmente orantes. Vai colocando se você está em outro país, se você está em outra região do mundo. Coloca, fala de onde você fala. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Mestre. Glória a Deus, Maria Marlúcia aí falando. Que Deus, na sua infinita bondade, nos conserve na sua fortaleza. Assim nós te pedimos. Que a paz e o amor misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo assim se faça presente na minha vida, na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.